Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por estar aqui nessa noite, reunidos por tua graça, no nome santo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiantes única e exclusivamente no sangue gracioso da promessa que nos aspergiu e nos purificou para uma reconciliação viva e real, nos fazendo não apenas amigos, mas filhos de Deus. E nessa maravilhosa promessa que nos prostramos nessa noite diante de Ti, na confiança de quem clama, Abba, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a estruturar os nossos pensamentos, a domar as nossas emoções em conformidade com a Tua palavra. Ó Deus, eu creio que como eu, tantos chegaram aqui com a mente como que um redemoinho. Por isso eu te peço, Senhor, nos concede a Tua paz. Possamos deixar de lado tudo aquilo que até agora roubava a atenção que devemos devotar a Ti. Que possamos usufruir desse momento santo que o Senhor providenciou, sabendo da nossa necessidade, da nossa fraqueza. O Senhor providenciou que nos reuníssemos sistematicamente em Teu nome para a edificação até a Tua volta gloriosa do nosso encontro contigo. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar desse momento. Livra-nos de todos os ladrões da graça, tudo aquilo que roubava a nossa alegria santa. Livrai-nos, Senhor. Ajuda-nos a enxergar o que por conta da nossa carnalidade, da nossa imaturidade, muitas vezes não enxergamos. Ajuda-nos a examinar a nossa própria vida, Senhor, pela ótica da eternidade, e não como temos feito, pelo olhar da vaidade temporal desse mundo, que hoje existe e amanhã não existirá mais. Mas que possamos nos examinar, Senhor, cientes de que dentro em pouco aquele que tem de vir, virá e não tardará. Que estejamos todos preparados como as virgens prudentes, para que possamos celebrar a chegada do noivo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de Lucas. O título da nossa mensagem, ainda tratando da repreensão severa de Jesus em relação à liderança religiosa da sua época e também da nossa, pois vivemos tempos onde esse sermão de Jesus está bastante atual em relação à realidade da igreja, pelo menos na maioria da igreja visível.
Nós começamos na segunda-feira a tratar dessa repreensão em relação a essa classe que nós explicamos também na segunda, os doutores da lei, ou escribas. Nós falamos na segunda-feira que os escribas, eles haviam surgido na época do cativeiro, quando foi necessário que se copiasse os livros sagrados para que eles fossem ensinados nas sinagogas, onde o povo havia sido espalhado, pois o templo havia sido destruído pela disciplina de Deus em virtude da idolatria do seu povo. E desde então essa classe, ela se manteve, e eles eram conhecedores do texto sagrado, porque de tanto copiarem, eles se tornavam mestres, professores, e eram sempre buscados para ensinar e também para dirimir qualquer dúvida que surgisse. E então eles eram chamados de doutores da lei. Algumas traduções os colocam como advogados, intérpretes da lei, uma vez que a lei, ela não era apenas religiosa, mas a lei também era civil. No Antigo Testamento nós vamos encontrar muitas passagens que falam acerca de como os conflitos interpessoais deveriam ser solucionados dentro do povo de Deus. Então eles funcionavam como uma espécie de conselheiro judicial, dizendo quem estava certo, quem estava errado, de acordo com a lei de Deus. Na grande maioria, os intérpretes da lei também eram fariseus. Muitos fariseus, eles eram intérpretes da lei, mas o intérprete da lei é uma coisa, o fariseu é outra. O fariseu fala de um partido que fazia parte da liderança religiosa junto com os saduceus, enquanto que os escribas falam de uma função que era exercida por um grupo que copiava os livros sagrados e que também ensinava e tinha, por assim dizer, o conhecimento profundo acerca dos escritos sagrados, porque eles eram os que mais acessavam a esses. Dito isso, a título de introdução, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 45, porque segunda-feira nem todos estavam, para que nós possamos ter um melhor aproveitamento. Então responderam um dos intérpretes da lei. Perceba que até então Jesus estava tendo um embate com os fariseus. Ele havia censurado os fariseus, e agora um dos intérpretes da lei, eles estavam sempre juntos, esses dois grupos, muitos faziam parte dos dois grupos, e eles se sentiram ofendidos, uma vez que eles faziam também parte da liderança religiosa. E o título da nossa mensagem de hoje diz respeito a tudo isso que estamos tratando. Aquele a quem mais é dado, mais lhe será exigido. Então esses homens, eles tinham recebido conhecimento mais do que todos os outros do povo de Deus, e por conta disso Jesus mostra que eles tinham uma reprovação muito maior. Eles tinham uma culpa, por assim dizer, muito maior. Devemos aproveitar o ensejo para analisar a nossa própria vida. Uma vez que temos tido acesso ao que nós tanto falamos, o verdadeiro Evangelho, e de fato é o verdadeiro Evangelho, e é importante essa adjetivação no mundo onde o verdadeiro Evangelho tem se tornado exceção e não regra. A regra é o falso. Mas é preciso que nós também venhamos a nos examinar para se de fato nós temos feito jus a esse conhecimento que pela graça tem sido nos dado. Então o Senhor Jesus vira para esses mestres da lei e diz a eles, eles vão até Jesus e diz, mestre, dizendo essas coisas também nos ofende a nós outros. Falamos segunda-feira que
O fato deles chamarem Jesus de mestre era uma atitude hipócrita, e Jesus sabia disso. Eles não reconheciam Jesus como um mestre, como um rabino, como alguém que de fato sabia mais do que todos os outros, mas eles falavam isso porque Jesus ele fazia muitas coisas e o povo se admirava. Então eles tinham receio de se colocando contra Jesus, atraírem de alguma forma a rejeição do povo. Mas ele respondeu, versículo 46. Eu estou mais rápido essa parte porque já falamos segunda-feira. Ai de vós, também intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fatos superiores às suas forças. Vimos como a graça de Deus, que nos concede a palavra de Deus, uma vez que o Evangelho nos é pregado, nós jamais seremos colocados em uma situação onde as nossas forças, quando eu falo as nossas forças, não são as nossas, porque em nós mesmos nós não temos forças, mas as forças que nos são dadas, ou a força que nos é dada pela graça, ela nos capacitará a cumprir completamente a nossa jornada, em nada nos faltando coisa alguma. Mas muitas vezes podemos estar tendo um conhecimento errado da palavra de Deus, e aí sim, nos colocando à margem da graça, não teremos então nenhum tipo de ajuda de Deus para resistirmos às provações e tentações. Só estamos protegidos enquanto estamos debaixo da graça. Uma vez fora da graça de Deus, não deve existir da nossa parte nenhuma expectativa de força para superarmos as adversidades. Então o que Jesus está mostrando é justamente isso. A exigência que os escribas colocavam sobre o povo era algo que ia além daquilo que próprio Deus havia projetado. E portanto o povo não tinha condição nenhuma de fazer aquilo. E mesmo quando o povo conseguia fazer o que lhe era ensinado, aquilo não trazia benefício para a alma, só produzia orgulho e vaidade. É como uma pessoa que consegue jejuar uma semana. Então normalmente ele vai olhar para outra pessoa que está do lado dele e vai dizer que aquela pessoa é carnal porque aquela pessoa não jejua. Eu não vou nem sentar do lado de tal pessoa porque essa pessoa não é de jejum. Eu estou jejuando tem uma semana, eu estou num patamar espiritual muito superior a qualquer pessoa dessa igreja. Então perceba como determinado ensinamento, determinadas doutrinas, elas não vão produzir benefício. Então quando Jesus fala que eles colocam fardos superiores às suas forças, ele está falando justamente isso, que não vai haver nenhum tipo de benefício, que ainda que essas pessoas consigam de alguma forma cumprir aquilo que os escribas diziam ser o que devia ser feito, quando na verdade não era, eles não trariam benefício para a sua alma, mas só uma condenação ainda maior. Mas aqui o Senhor Jesus ainda fala mais duro em relação aos escribas e diz: olha, vocês cobram do povo além do que eu mandei, sendo que vocês não fazem absolutamente nada. Muito pelo contrário, essa exigência que vocês dizem que eu mandei, vocês não cumprem. E ele diz isso: mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Falamos sobre algo extremamente fácil de se perceber em relação ao movimento evangélico atual, como na teologia que é a mais praticada no meio evangélico hoje, a chamada teologia da prosperidade, só quem enriquece são os pastores, os líderes.
as pessoas que estão na igreja, elas não enriquecem. E aqueles pastores que tanto exigem que as pessoas deem cada vez mais e mais e mais dinheiro, eles não dão nada. Eles só recebem e usam daquilo para terem uma vida de luxúria aqui na terra. E isso não é novo, isso já era feito pelos escribas na época de Jesus. Então, hoje você vai ver também, né, igrejas que muitas vezes não pedem dinheiro abertamente, mas elas vendem conhecimento teológico na internet. Então diz, olha, você vai ter acesso a determinados conhecimentos teológicos se você pagar uma mensalidade de R$200, R$300. Isso é diabólico, porque se o conhecimento de fato é de Deus, você está se apropriando de algo que não é seu. É como, por exemplo, irmãos, quem aqui já dirigiu um automóvel ou já teve algum tipo de contato com o que na nossa sociedade chamamos de flanelinha? Você estaciona um carro em um determinado lugar que é público e a pessoa de repente diz que você tem que pagar R$20. Você diz, mas aqui esse estacionamento aqui nem zona azul é. Aqui é qualquer pessoa estacionar. Não, mas aqui é a minha área. Mas como aqui é a sua área? Não entendi. Aqui é público. Aqui nem é zona azul, porque se fosse zona azul tinha placa. Aí você tinha que pagar a taxa da zona azul. Mas aqui pode estacionar. Aqui é uma via pública. Mas aquela pessoa diz, é minha área. Então essas pessoas muitas vezes fazem isso. Elas pegam um conhecimento que não é delas e elas vendem. E nós vamos ter esses dois grupos. Tem aqueles que pedem só por pedir e tem aqueles que vendem um conhecimento que não é deles, mas que é de Deus. Então, esses dois grupos, né, eles estão tanto de um lado quanto de outro na igreja evangélica e são pessoas que podem ser facilmente identificadas como esses escribas da nossa geração. A segunda acusação de Jesus está aqui no versículo 47, e ele diz, ai de vós. Perceba, cada acusação ela é precedida com uma condenação. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Então, é o que nós falamos, a maior parte das denominações evangélicas, elas falam dos missionários do passado como homens de Deus, sendo que essas pessoas não seguem os seus passos. Por exemplo, é muito comum você ouvir falar sobre Hudson Taylor, sobre William Tyndale e vários outros nomes, né? George Miller, como já falamos aqui, que fundou vários orfanatos e escolas na Inglaterra. E as pessoas falam deles, né, como uma referencial de espiritualidade, sendo que essas pessoas que falam deles, desses homens que de fato eram de Deus, não seguem os seus exemplos. Muito pelo contrário, eles usam os seus nomes para ganhar ainda mais dinheiro e respeitabilidade. Então, há algum tempo atrás, eu tive acesso a rotina de um pastor inglês, que a gente fala muito aqui, Charles Haddon Spurgeon. Ele é conhecido como um dos principais pregadores da história da igreja. E esse homem, eu tive acesso à agenda, né, da semana dele. Eu fiquei envergonhado, porque em um dia ele fazia mais do que eu acho que em 3 meses. É assim, assustador, né? Por quê? Porque ele aproveitava realmente o tempo para estudar. Ele tinha determinadas características que o próprio Deus havia dado. Ele era capaz de ler um livro de 1.000, 2.000 páginas em uma tarde e saber a página onde estavam escritos determinados textos daquele livro que ele leu. Ele tinha uma memória privilegiada, ele tinha uma escrita, né? Mas isso não foi em vão.
Ele usava tudo isso para, como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Em um dos seus sermões, ele falou a seguinte frase. Ele disse: olha, eu sei que a maioria de vocês, ele era ouvido por milhares de pessoas diariamente. Eu sei que a maioria de vocês que me ouvem vão para o inferno. Imagine. E as pessoas ainda voltavam para ouvir. Mas vocês vão ter que passar por cima do meu cadáver para ir para o inferno. Porque eu vou fazer de tudo para que vocês não acabem lá. E como é que um pastor faz de tudo para que os seus ouvintes não acabem lá? Está na Bíblia. Toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo tanto a tu quanto aos teus ouvintes. Então, essas pessoas hoje, elas seguem essa mesma vertente. Elas estudam os homens de Deus do passado, elas falam dele, elas copiam muitas vezes os escritos deles, e elas se apropriam desse conhecimento e ganham dinheiro com isso. Porque o nosso mundo, ele gira em torno do dinheiro. Infelizmente, na igreja evangélica também tem sido assim. Na maior parte das igrejas evangélicas parece que tudo tem um preço. Na maior parte delas, tudo tem um preço. Até a própria salvação, determinadas igrejas já atribuem um preço. Se você fizer algum sacrifício ou der algum tipo de doação, um valor específico, você é visto como uma pessoa santa. Os escribas, eles gostavam de usar os seus conhecimentos para defenderem o que eles deveriam repreender, e repreender o que eles deveriam defender. Vou dar um exemplo. João Batista, que o irmão José falou aqui na terça-feira. João Batista, quando esteve diante de um homem que era extremamente poderoso, que era Herodes, e rico, e que gostava de ouvi-lo, ele podia ter usado daquela empatia que Herodes tinha com ele, e ele podia ter ficado milionário. Ele podia ter se tornado uma pessoa extremamente poderosa na sua geração. Bastava ele fazer vista grossa em relação à vida pessoal de Herodes. Mas ele não fez isso. Apesar de Herodes gostar de ouvi-lo, ele repreendeu Herodes. E ele defendeu quem devia defender, que era o povo, que precisava da verdade. Quando Jesus veio, ele disse que uma das características da sua messianidade, ou seja, do fato dele ser o ungido de Deus, é porque o evangelho de Deus estava sendo pregado aos pobres. Porque na época de Jesus, os pobres, eles eram esquecidos. Na nossa geração, nós temos a mesma coisa. As pessoas que não têm recursos, normalmente elas vão ser enganadas em igrejas, justamente por conta da situação em que elas se encontram. E elas vão ser preteridas. Existem, inclusive, em grandes igrejas, cultos para pessoas que têm mais dinheiro e para pessoas que têm menos dinheiro. Claro que nada é falado abertamente, mas é assim que acontece. Porque as pessoas que não têm dinheiro, muitas vezes elas vão se sentir excluídas. Isso não é algo que aconteceu que acontece só na nossa geração. Aconteceu na geração de Paulo, na igreja de Coríntios. Quando Paulo repreendeu a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios 11, era por causa disso. Porque aqueles que tinham bastante recursos, eles se reuniam e eles comiam comidas de quem tem dinheiro. E quem não tinha recursos, faltava às vezes o alimento, na chamada refeição ágape, que era uma refeição que os cristãos tinham em comum. Normalmente essa refeição, ela era feita antes da ceia. Os cristãos passavam o dia em comunhão
E depois dessa refeição que eles faziam unidos, havia a Santa Ceia. Eles tinham esse hábito que está lá em 1 Coríntios 11. Paulo repreende a igreja de Coríntios porque estava havendo esse péssimo exemplo. Quando na verdade deveria ser o contrário. Aquele que tinha pouco deveria dividir com quem... aquele que tinha muito deveria dividir com quem tinha pouco, para que houvesse igualdade. E Paulo repreende severamente a igreja de Coríntios no capítulo 11, falando inclusive de doença e de morte, por conta dessa falta de amor de um para com o outro. E os escribas eram assim. Eles não tinham amor para com ninguém, a não ser para com eles mesmos. Versículo 48. Assim, pois, assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade. O que significa cumplicidade? É alguém que participa ativamente ou passivamente de um crime. Ele poderia de repente ter evitado e ele não fez isso, então ele é cúmplice. Ele também vai ser julgado pelo mesmo crime. É como se fosse um coautor, um coparticipante. E ele diz, olha, vocês são cúmplices nas obras dos vossos antepassados. A expressão pais significa antepassados. E aprovais. Porque eles mataram os profetas. Muitos profetas de fato foram assassinados. Um dos exemplos que nós falamos na segunda-feira foi o profeta Isaías. E vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas. A palavra profetas é aquele que tem uma mensagem de Deus a entregar ao seu povo. Era mais ou menos isso que se resumia o ministério de um profeta. O ministério do profeta é diferente do sacerdote, que era responsável por fazer a intermediação dos sacrifícios entre Deus e o povo. O profeta não, ele tinha uma mensagem a transmitir. Por isso que muitas vezes nós vamos ver nos livros proféticos uma expressão: assim diz o Senhor. Porque os profetas, eles tinham essa mensagem que vinha diretamente do trono de Deus para o povo de Deus. E aqui ele diz, olha, os profetas e apóstolos. E às vezes a gente confunde, mas como assim apóstolos no Antigo Testamento? Mas os apóstolos ainda iam surgir, porque a palavra apóstolos seria algo que a gente chamaria hoje de missionários. Apóstolos, ele vem de uma palavra no grego que significa emissários. Também poderia ser traduzido como embaixadores. É alguém que é enviado a fazer uma espécie, né? Hoje a gente tem visto muito isso em relação a essa guerra que tem acontecido nos nossos dias, da Ucrânia com a Rússia. Então, você não vê o presidente da Ucrânia com o presidente da Rússia sentando numa mesa para fazer acordo. Normalmente são o quê? Os seus representantes. Nosso tipo de governo normalmente tem o chamado ministro das relações exteriores. Esse é o responsável por fazer essa relação entre dois estados sobre algo que eles estão tratando em comum. Então, o apóstolo era assim, era um missionário, era alguém que era enviado de um lugar até outro, trazendo uma mensagem. Vou dar um exemplo de uma pessoa que era profeta, mas teve uma espécie de ministério apostólico. Jonas, ele foi enviado, ele era profeta em Israel, ele profetizou, segundo o livro de Crônicas, segunda Crônica, se eu não me engano, no reinado de Jeroboão II, mas ele foi enviado por Deus para pregar em uma nação estrangeira, aos ninivitas. Então aqui ele usa essa expressão e diz profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Um exemplo, quem foi perseguido durante todo o seu ministério? Jeremias. Não teve um dia da vida de Jeremias que a sua mensagem foi ouvida de bom grado. Desde o início do ministério de Jeremias, o povo se levantou contra, até pessoas da sua própria família tramaram o seu assassinato. Se não fosse a soberania de Deus,
Jeremias teria sido morto pelos seus próprios parentes. Isso foi tão forte na vida de Jeremias que ele entrou numa espécie de processo depressivo a ponto de querer parar. Deus não passou a mão na cabeça de Jeremias, mas repreendeu o profeta. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Vem cá, Jeremias, nem começou. Você está achando ruim? Mas nem começou a guerra, a confusão toda, a gente está aqui só no começo. E você já está pensando em desistir? Está no capítulo 12 de Jeremias. Ele diz, olha, eu te chamei para correr com os cavalos, e você está correndo com os homens e está cansando. Eu sempre dou esse exemplo, né, quando a gente está ensinando em Jeremias. É como um jogador, hoje tem o sorteio da Copa do Mundo, né, para quem assiste. E é como um jogador de futebol que está fazendo um aquecimento para entrar na partida e de repente, quando o juiz apita o início da partida, ele descanseia e substitui. Mas começou agora. Ah, mas o aquecimento me cansou demais. Tem crentes que são assim. Nem começou. Já, substituição. Agora. Então aqui eles eram assim, eles perseguiam os profetas. Eles perseguiam por quê, irmãos? Porque trevas e luz nunca estarão em paz. Há uma inimizade. Salvo engano, José falou sobre isso em um dos últimos encontros. Há uma inimizade que vem desde o Éden entre os descendentes da serpente e nós que fazemos parte do descendente da mulher. Nós fazemos parte de Cristo. Uma das definições da igreja é o corpo de Cristo. Nós não somos os corpos de Cristo, porque Cristo só tem um corpo. Nós somos partes, cada um de nós, que formamos um todo, que é o corpo, cujo cabeça é Cristo. É esse descendente que estava profetizado desde o Éden, que está em inimizade. E perceba que esse é o primeiro livro da Bíblia, logo no início da Bíblia, o capítulo 3, um dos últimos livros da Bíblia, 1 de João, capítulo 5, nós vamos ver essa doutrina sendo, mais uma vez, relembrada. No final de 1 de João, o apóstolo João diz para a igreja estar ciente de que o mundo inteiro pertence ao maligno. Mas nós, igreja, somos de Deus. O mundo inteiro. Evangélicos falsos que não foram regenerados são do maligno. Pessoas das mais diversas religiões espalhadas pelo mundo são do maligno. Pessoas sem qualquer tipo de religião são do maligno. Pessoas que têm bons costumes também são do maligno. Ah, mas determinada pessoa é tão educada, é uma pessoa assim tão, né, entre aspas, boazinha, pessoa tão correta, segundo os padrões da sociedade, mas também é do maligno. Se não crê em Cristo, se não se arrependeu dos seus pecados, colocou a sua fé em Cristo Jesus, é do maligno. Nós não somos salvos pelas nossas boas ações, nós somos salvos por uma ação que o Filho de Deus fez. Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. E se você não crê nisso, você está condenado. E se você crê de todo o coração, você está transformado. Porque ninguém pode crer se não foi transformado antes. Ninguém pode crer dessa forma se não foi regenerado antes. Porque esse não é um conhecimento intelectual, esse é um conhecimento espiritual. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram estas coisas, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Aprender e copiar, qualquer pessoa faz. Crer de verdade, só quem foi regenerado. Há uma diferença muito grande entre conhecer intelectualmente e se apropriar da promessa espiritualmente. Continuando,
Agora nós vamos entrar na nossa exposição, porque até nós tínhamos falado sobre isso na segunda-feira. Essa parte final é que nós vamos tratar hoje, a partir do versículo 50, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, ainda em relação à repreensão e à condenação da segunda exortação de Jesus para com os escribas. Se pedirão contas do sangue dos profetas, mas eles morreram há tanto tempo. Mas, entenda, tempo, essa palavra tempo, é algo que não está no vocabulário de Deus, está no seu e no meu. Porque nós somos pessoas corruptíveis. Nós somos pessoas que estamos nos desgastando. A ideia de corrupção é essa ideia de desgaste. Então, quando você tinha determinada idade, o seu corpo, ele tinha um vigor. À medida que o tempo passa, o seu corpo enfraquece. Tudo neste planeta está morrendo. Está se desgastando. E o Senhor agora diz, olhe, para mim, o que foi feito há 1000 anos atrás é como se tivesse sido feito agora. Perceba que esse ensino também nos é trazido pelo apóstolo Pedro, quando nós tentamos, de alguma forma, compreender a mente de Deus, comparando Deus conosco. Deus não é igual a gente. E Pedro diz, olha, vocês estão dizendo que Jesus está demorando, né? O relógio que vocês usam não é igual ao de Deus. Isso eu estou dizendo na linguagem da gente, porque Deus não tem nem relógio. Deus, ele vive num plano que, no português, nós diríamos que ele vive num plano atemporal. Não existe tempo. A gente que às vezes fala, né, da eternidade, mas a eternidade é uma forma de pensar. Eu não quero entrar aqui em física quântica. Mas assim, a eternidade é assim. Vamos imaginar que a gente está no céu e passaram 100 mil anos no céu. A gente vai sentir esses 100 mil anos? Não. Porque a gente está na eternidade. Na eternidade, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 100 milhões de anos, 1 ano, é a mesma coisa. É a eternidade. É aqui no nosso plano que a gente tem isso, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 100 anos, 10 anos, é aqui. Perceba que lá é diferente. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente chega a conclusões que são totalmente contrárias à Bíblia, porque não estudamos corretamente. Por isso que os escribas deturpavam a palavra e as pessoas não conseguiam perceber isso, porque elas não tinham esse conhecimento. A própria posse de um livro era algo extremamente caro. Hoje em dia você adquire uma Bíblia, se não de graça, mas por alguns poucos reais. Uma simples Bíblia, se não for dessas Bíblias comentadas ou com letra grande, mas uma Bíblia não é algo muito caro. Mas deveria ser. Porque é o conhecimento mais precioso que esse mundo jamais viu. Mas o grande problema é que a Bíblia na mão de um pós-doutor em física quântica não vai adiantar nada. Ele vai ler ela toda, talvez ele tenha até esse talento de leitura dinâmica. Ele vai ler ela rapidamente, mas ele não vai compreender nada. Ele vai até achar que ela é o quê? Maluquice. Esses dias eu coloquei uma frase, na verdade não foi nem o que eu coloquei, eu acho que foi um dos irmãos, talvez a irmã, que fez um card de um trecho de uma pregação, e uma pessoa que faz parte, e depois eu fui olhar a vida, eu acho que essa pessoa, ele prega no interior aqui da Bahia, ele acompanha, né, as pregações e os posts da comunidade. As pessoas dizem, eu não entendi, é paradoxal, porque realmente assim, não é algo que você entende. Por exemplo, nós vivemos num mundo que diz, fique rico. Nós vivemos num mundo que prepara você para as nossas crianças.
elas são preparadas para pensar no amanhã. Olha, como é que vai ser seu futuro? Olha, uma das frases mais diabólicas que você pode dizer para uma criança: o que é que você vai ser quando crescer? Isso é diabólico. Por que é diabólico, pastor? Eu não vejo nada demais. Você só não vê nada demais porque você não estudou a Bíblia ainda. Pelo menos se você estudou, você não estudou como deveria. Você devia dizer para a criança que ela nem sabe se vai ter amanhã. E ela tem que aprender a andar com Deus hoje. Porque se ela morrer, os puritanos ensinavam seus filhos assim. Eles tinham uma espécie de cântico e oração noturna, onde eles cantavam e oravam com os seus filhos à noite. E eles diziam: olha, se a gente morrer, se a gente dormir e acordar amanhã, acordaremos com Cristo. Se a gente dormir e não acordar amanhã, estaremos com Cristo. Se ensinava isso para as crianças. Aí você diz: ah, pastor, isso é coisa do passado. Não. Em países hoje, onde a igreja é perseguida, eu já vi relatos de mães ensinando para os seus filhos e filhas que eles estavam em uma situação que eles poderiam ser perseguidos e mortos pela fé em Cristo Jesus, e que eles deveriam estar preparados. Não é preparados os pais, não, é os filhos. Preparando os seus filhos para o martírio. Na igreja perseguida a gente vê isso. Em 2022. Falando de algo muito longe. Então a gente vive nessa geração que assassina profetas. A igreja de hoje é boa em perseguir os servos de Deus. Se é algo que as pessoas gostam, eu vou fazer a releitura de algo que eu já li, eu creio que se não na segunda, mas já li recentemente, mas vou ler de novo, para que você perceba como a palavra de Deus ela é tão atemporal, ou seja, no sentido de que a palavra de Deus é eterna. Você pega um livro como Gênesis, que foi escrito há milhares de anos atrás, e lê ele, parece que ele está sendo escrito para a gente hoje. Mesma coisa, Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus, nós já estamos 2000 anos depois de Jesus, então 2700 anos entre eu e você e o profeta Isaías. E olha o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 5. Isaías 5. Eu já li aqui, mas vou fazer a releitura. Isaías 5, versículo 5. Nós vamos ver mais uma vez a partir do versículo 8 de Isaías. Olha que coisa, uma sucessão de ais. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Não é o que a gente tem hoje? Os bilionários. A gente tem vivido num mundo onde você não é mais milionário. Milionário agora virou coisa de pobre. Você tem os bilionários. Aí você diz assim: pastor, e de bilionário para milionário tem muita diferença? Meu filho, para gente que não tem dinheiro, não tem. Mas entre eles tem muita. Um bilionário não se mistura com um milionário. Um bilionário, ele vive num padrão muito superior a um milionário. Ao nosso olhar de povo normal, essas pessoas são ricas. Mas entre eles há uma separação de muitos milhões. Para você ter 1 bilhão, você tem que conseguir juntar 1.000 milhões. É difícil, viu? Pelo menos para a maioria das pessoas, né? Então, as pessoas hoje juntam dinheiro. Tem gente que já dizem ter fortunas avaliadas em trilhão, né? Então, olha que coisa. Para ter 1 trilhão, tem que ter 1.000 bilhões. Tem gente que já tem. Pelo menos é o que dizem, né? E você diz assim: meu Deus, esse povo não cai a ficha que ele já tem demais. Não, ele não acha que tem demais. Ele, pelo contrário, ele quer ainda muito mais. Ele não só quer mais, ele quer muito mais.
Uma das coisas que você percebe é que quanto mais a pessoa adquire posses, mais ela deseja ter mais posses. Isso é algo que até os ímpios conseguem perceber. E os crentes parecem que estão alienados disso, como se não enxergasse que o mundo é dessa forma. Versículo 9: a meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas. A ideia é, para que isso tudo? É como Jesus dizendo, louco, ainda hoje virei buscar a tua alma, e tudo que você preparou, o que adiantou? Todo esse esforço. Versículo 10: e 10 geiras de vinha não darão mais de um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que efa. A ideia é a mesma ideia do Salmo 127, inútil. É aquele que trabalha demais, que se dedica, confiando no seu esforço. Porque se Deus não quiser que ele tenha lucro, não adianta todo o esforço do mundo. Versículo 11: ai dos que se levantam, versículo 11 de Isaías 5, do que se levantam e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta, liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Não é assim? Quanto mais a gente acumula bens materiais na terra, menos tempo a gente tem para Deus. Pastor, eu estou construindo uma casa nova. Pastor, eu estou com um emprego novo, que eu estou ganhando mais, mas eu tenho mais responsabilidade. Pastor, eu agora estou com 5 filhos. Nossa. Não tenho tempo para nada. Pô, pastor, agora eu estou investindo em gado. Eu estou com as 300 cabeças de gado e dá muito trabalho, tenho que vacinar, tenho que se preocupar com pasto. Eu estou meio assim sem tempo, ora aí por mim. Quanto mais as pessoas adquirem bens, ou de alguma forma elas buscam a satisfação nas coisas do mundo, mais elas ficam escravas daquilo que elas buscaram. Parece que os cristãos não prestam atenção nisso. Eles vivem buscando aquilo que vai aprisioná-lo. É como se você chegasse numa delegacia hoje e dissesse, ô, seu delegado titular, me prenda aí, eu quero ser preso. Os cristãos estão assim hoje. Eles estão em busca do pecado que vai aprisioná-los. Filho, você foi livre em Cristo Jesus, viva assim. Por que você quer ser prisioneiro, se Cristo já te libertou? Tantas pessoas buscando posses e buscando felicidade em relacionamentos interpessoais, quando a gente deveria estar buscando mais de Cristo. Eu vou adiantar aqui, porque vamos voltar para a conclusão no livro de Lucas, mas eu gostaria de passar por essa parte aqui, que fala da nossa realidade atual. Versículo 20 de Isaías 5. Ai dos que ao mal chamam bem. É o que a gente vive hoje. Então, se alguém prega, renuncia a tudo, tome a sua cruz e siga Jesus, isso é duro demais. Parece que é só esse povo que faz isso que vai para o céu. Você estava pensando o contrário? Você acha que chega no céu alguém que não renunciou a tudo, tomou a sua cruz e seguiu Jesus? Você acha que alguém entrou no céu? Não, mas é pela graça. E você acha que a graça que salva não santifica? Que Deus é esse? Que graça barata e fraca é essa que salva sem santificar? No livro de Ezequiel, quando é dito sobre a regeneração, diz, olha, eu colocarei um espírito novo em vocês. E uma das características desse espírito novo é que a gente vai ter nojo do que antes a gente gostava. A gente não vai desejar, a gente vai ter nojo. Porque Deus colocou o seu próprio espírito em nós. Porque o Deus que salva
santifica. A gente tem vivido uma época disso, que se você prega a verdade completa, você é perverso. É o pastor cajado. Meu filho, quando uma pessoa diz que eu prego cajado, eu digo assim, e tem outro tipo de pregação? Porque o instrumento do pastor é cajado. Ou você já viu algum pastor usando plumas para conduzir as ovelhas? Já viu algum pastor fazendo isso? Mas é isso, porque o pessoal, ele não quer, como até Isaías vai dizer mais adiante, mas aqui a gente já extrai isso. As pessoas não querem ouvir o que é verdade, elas querem ouvir o que é agradável. O que é agradável à sua carne. Então, eles chamam o mal de bem. Na geração de Jesus, foi isso que Jesus repreendeu o Sinédrio quando disse: olha, a casa de oração vocês conseguiram transformar num covil de ladrões. Você já imaginou isso? Que perversidade! Irmãos, a construção do templo em Jerusalém, tanto o primeiro, que foi construído na época de Salomão, apesar de ter sido Davi que teve desejo de construir e que preparou aquilo que seria usado na construção. O segundo, que foi construído na época do profeta Ageu, foi Deus que mandou a construção desse templo, mostrando a presença dele no meio do seu povo. E as pessoas conseguiram pegar esse templo santo e transformar num covil de ladrões e salteadores. Aí você fica, pastor, que absurdo. E você acha que a igreja evangélica hoje é o quê? Irmãos, quando a gente fala igreja evangélica, deveria ser algo assim que dá vontade assim, de chorar de alegria. Mas hoje a gente chora de tristeza por conta dos maus testemunhos. Por exemplo, se você se apresenta, no meu caso, como pastor evangélico, as pessoas já pensam que você é ladrão, aproveitador ou faz parte de algum grupo político. Eu não faço nenhuma dessas coisas. Mas a fama dos pastores evangélicos é essa. Por quê? Por causa disso aqui. Eles chamam o mal de bem. Jesus disse que a gente tem que ser humilde. Os pastores evangélicos hoje querem ser humildes? Assustador. Essa pessoa mesmo que falou que era paradoxal, pessoa com a barba pintada, aquelas barbazinhas feitas, parecendo esse pessoal, eu não vou nem usar o adjetivo, né, que deveria. Umas coisas assim, uns trejeitos assim, de pessoas completamente secularizadas, falando uma linguagem que não cai, que não tem nada a ver com a sua aparência. Quando eu falo aparência, irmão, não tem a ver com a aparência física, mas com a aparência no sentido de aquilo que ele deseja, aquilo que ele vê como o correto da vida. Então, você pega hoje uma pessoa que tem doutorado em teologia, uma pessoa que conseguiu, do ponto de vista do evangelicalismo moderno, atingir o ápice ministerial, e aí ele tem que, de alguma forma, defender a vida que vive. Então ele diz: se você quiser ficar rico, trabalhe. Eu vou dizer quem disse isso. Foi o pastor Augusto Nicodemos. Ele foi plagiado. Eu não sei quem plagiou quem. O Paulo Júnior disse a mesma coisa. E aí você diz: por que esses pastores disseram isso? Porque eles ficaram ricos. E eles tinham que justificar. E agora eu quero que você abra comigo naquilo que Deus falou por meio do seu apóstolo Paulo. Como devem os pastores viver. 1 Timóteo. Para você ver a discrepância que existe entre a liderança evangélica bíblica e a liderança evangélica atual. 1 Timóteo. Timóteo, a essa altura, estava fazendo o quê? Pastoreando a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande, ou seja, tinham várias pessoas que
ajudavam Timóteo a pastorear essa igreja. Mas Paulo vai dizer quais eram as qualificações que um servo de Deus que lidera uma igreja local tem que ter. Então, olha que coisa. Perdão, 2 Timóteo. É 1 Timóteo, eu estou aqui no livro errado, me perdoa. 1 de Timóteo. Primeiro de Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira. O que é aspirar, irmãos? Ah, é aspirador, pastor. Aspirar significa desejar. Quando você deseja alguma coisa. Hoje em dia as pessoas desejam o quê? Ser rico. Ter sucesso. Aqui não, aqui a pessoa deseja o episcopado. O que é o episcopado? Sei não, pastor, alguma coisa tem a ver com copo. Não. Episcopado fala de ministério na igreja, né? A ideia aqui é a ligação com a palavra bispo, que significava... bispo vem da palavra superintendente, enquanto que a palavra presbítero fala de ancião. Mas tanto bispo, quanto presbítero, quanto pastor, fala da mesma classe que nós chamamos de liderança evangélica. A palavra mais comum é a palavra pastor. Então pastor, bispo, presbítero é uma pessoa só. Não são pessoas. Não, porque assim, o bispo é pastor de pastores. Isso é uma invenção católica, né? E que foi apropriada, se apropriou, eram os evangélicos disso, mas não tem nada a ver. Tem esse negócio de líder, não, todo mundo igual. Os líderes são os líderes. E eles estão no mesmo patamar dos liderados diante da graça de Deus. A diferença é só funcional. É como homem e mulher. Homem e mulher não é inferior ao homem. Nem o homem é inferior à mulher. Embora a nossa sociedade vive nessa briga. A mulher é superior ao homem. Não, é o homem que é superior à mulher. Não, é igual. Agora Deus organizou cada um com uma respectiva função. Então aqui ele diz, olha, versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Aqui não é perfeito, mas é aquele que, diferentemente dos escribas, o que os escribas faziam? Os escribas, eles falavam para o povo fazer, sendo que eles mesmos não faziam. É isso que está se condenando aqui. A irrepreensibilidade, né? Perdoe até pela difícil palavra, mas ser irrepreensível significa, naquilo que você prega, você pratica. Você prega aquilo que você vive. Você ensina aquilo que você vive. Ainda que seja necessário esmurrar o seu próprio corpo, mas você o fará, pois a graça te dará força para isso. Esposo de uma só mulher. Olhe, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto. A ideia de modesto já vai dizer em contrário ao que vive no luxo. Ah, mas Deus me chamou como cabeça. Deus me tirou do lixo e me colocou no luxo. Ô meu filho, não foi Deus da Bíblia não, foi o Baal então, né? Porque o Deus da Bíblia, ele te chamou das trevas para a luz. Ele te chamou da luxúria para a humildade. Então ele diz, tem que ser modesto. E a ideia de modesto é se adequar às coisas simples. Hospitaleiro, ó, tratar as pessoas bem. Apto para ensinar. Essa é uma característica que é exclusiva do pastor, diferente do diácono. O diácono pode ensinar? Pode também, mas não faz parte necessariamente da função dele. O pastor é que precisa necessariamente ser apto para o ensino. Como aqui mesmo nesse trecho vai falar. Não dado ao vinho. Pessoal que gosta, eu tenho um desses pastores que diz, eu bebo meu vinho em minha casa, não vejo problema nenhum. Meu filho, você pode até beber o seu vinho em sua casa, encher esse embriagar lá. Deus está vendo. Né? Você está dizendo que
você faz isso na sua casa, que Deus lhe condena nisso, mas aqui diz que você não poderia. Não violento. Não tem um pastor que diz que tem segurança, que atira para matar. Tem outro que diz que se entrar em minha casa eu atiro, não é na perna para avisar, não, é na cabeça para matar. Foi o Nicodemos que falou isso também. O Malafaia que falou que tem segurança e que deu ordem de atirar para matar. Tudo isso está disponível nas mídias sociais, isso é público, né? Então, essas pessoas não poderiam estar na liderança religiosa. Elas estão desqualificadas. Elas não têm as qualidades. Mas por que os liderados dessas pessoas continuam seguindo essas pessoas? Porque na verdade essas pessoas foram levantadas por eles. Eles não querem servos de Deus, eles querem servos que preguem segundo as suas próprias concupiscências. Os seguidores dessas falsas igrejas, eles, como diz o Senhor Jesus, eles são cúmplices dos falsos mestres. Eles não estão sendo enganados, eles estão pagando para alguém mentir para eles. É duro, mas é verdade. Diz ainda aqui, cordato, uma pessoa que procura, quando depender de vós, tem de paz com todos. Inimigo de contendas. Não vive procurando picuinha na linguagem da gente. Pessoa, inimigo de contendas. Aí a pessoa, o que será que é isso? Né? Pronto, você que procura picuinha, pare. Não avarento. Ih, rapaz, mais uma reprovação, o pessoal gosta de dinheiro. Porque você nunca vai ver uma pessoa que tem muito dinheiro e que é generosa. Porque a pessoa que é generosa, ela não vai ter muito dinheiro. Ela vai estar o tempo todo, ainda que Deus envie para essa pessoa recursos, né? Sistematicamente, mas é como um canal, está entrando por aqui e saindo por aqui. Ela não está retendo. Então entra e sai, entra e sai. Aquele que colheu muito, ele não guarda no celeiro. Ele vai procurar em oração aquele que tem pouco, e ele vai dividir para que haja igualdade. Deus fez assim. Glória a Deus. Ele diz, olha, não avarento. E a expressão avarento, no original grego, significa amor ao dinheiro. Então, o líder cristão não pode amar o dinheiro. Se você quiser ficar rico, se arrependa. Porque o querer ficar rico é pecado. Significa que você está buscando a satisfação no dinheiro e não em Cristo. Porque o verdadeiro cristão, ele não quer ficar rico, ele já é rico. Ele foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes no momento da sua conversão. De maneira que nenhuma quantidade de dinheiro e bens materiais pode chegar perto do que recebemos em Cristo. E que governe bem a própria casa. Olha que coisa. Você tem que gerir bem a sua própria casa. Então você não pode pregar uma coisa na igreja e quando você chega na sua casa, não, aí não é assim não. É assim. Criando os filhos sob disciplina. Olha aí. Em todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ô irmãos, e aqui é duro, viu? Você sabe o que o Senhor quis dizer com isso? Sabe o que diz no Antigo Testamento? Eu não vou fazer vocês abrirem lá, mas eu acho que está em Deuteronômio 13. Se o filho de um homem apostatar, sabe o que ele devia fazer? Levar para os líderes, para que eles fossem apedrejados. E você sabe quem deveria jogar a primeira pedra? O pai e a mãe e os familiares. Você sabe qual foi a reprovação de um sumo sacerdote? Amar mais os seus filhos do que a Deus. Eli, o sumo sacerdote da época do profeta, quando o profeta Samuel era criança. Ele teve 2 filhos.
Ofni e Finéias, que faziam coisas absurdas, ele sabia. Mas ele não os disciplinava como deveria. Por isso devemos ter cuidado quando criamos os nossos filhos debaixo de uma emoção carnal e não debaixo da disciplina do Senhor. Quando amamos os nossos filhos pelo amor do mundo e não pelo amor de Deus. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Em específico aqui o texto fala de filho. Versículo 6. Não neófito, não pode ser um novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? A soberba. O próprio texto fala. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora. Não significa que os de fora vão gostar dele. De jeito nenhum. A ideia aqui é, ele vai fazer aquilo que é correto. Mesmo quando acusarem ele, como foi o caso de Daniel. Daniel deixou de ir para a cova dos leões? Você sabia que Daniel foi para a cova dos leões porque ele foi visto como um traidor? Ou você nunca leu o livro de Daniel de maneira correta? Os invejosos, né, de Daniel, que eram conselheiros do rei também, sabiam que não tinham argumentos para acusar Daniel, porque Daniel buscava viver uma vida irrepreensível. Mas Daniel tinha um hábito. Ele tinha não somente um hábito, mas ele tinha uma vida de adoração a Deus. Tudo que acontecia na vida de Daniel, ele atribuía a Deus, desde a sua juventude. Quando ele deixou de comer as coisas que eram sacrificadas a ídolos. Aí tem gente que diz, vou fazer um jejum de Daniel. Eu digo, você tá na Babilônia escravizado? Você tem 14 anos? Por quê? O jejum de Daniel? Mas o seu nome é Daniel? Por que você quer fazer o jejum dele? O jejum dele é dele. E nem foi um jejum. Daniel deixou de comer determinados alimentos, enquanto que jejum é você deixar de comer qualquer alimento. Mas você vê como a igreja evangélica deturpa, né, as palavras e ninguém percebe. Então Daniel não se contaminou com as coisas que eram sacrificadas aos ídolos. No caso, as carnes eram sempre sacrificadas aos ídolos. Por isso Daniel não comia dessas coisas. E na época, Daniel aqui já velho, eles enganaram o rei. Eles disseram, rei, vamos ver se esse povo realmente obedece ao Senhor, se não tem nenhum traidor no nosso meio. Então durante um mês, ninguém vai poder orar a nenhuma outra entidade que não seja o rei. E eles fizeram isso porque sabiam que Daniel não ia respeitar essa lei. E aí, quando era no primeiro dia que essa lei estava valendo, olha Daniel orando para o Deus dele, prende. O rei viu, o rei ficou indignado, porque o rei gostava de Daniel. Mas havia uma lei, e até o rei precisava obedecer a lei. Tanto que vocês já sabem da história, vocês já viram filme, desenho, tem qualquer coisa de Daniel. Quando Daniel é lançado, o rei fica intercedendo. O rei não conhecia nada de Deus, mas ele está lá, o Deus de Daniel. Você é realmente Deus, não deixa que o leão coma ele, não. E de manhã cedo, olha que coisa, o rei ímpio. De manhã cedo ele foi lá, abre esse negócio. Mas, cara, se é leão, não devia ter nada de Daniel ali, nem o cabelo. E tá lá Daniel, tranquilo. E o leão, né, sentado. Aí você diz assim, porque os leões estavam em jejum. Não é não, meu filho, é Deus mesmo. Tanto que o rei mandou quem? Os que premeditaram a condenação de Daniel, disse, lança eles agora. Meu filho, antes de chegar no fundo da cova, os leões já haviam dilacerado eles. Então perceba, é isso que a Bíblia está falando. Olhe, cuidado, ter um testemunho é isso. O mundo pode não entender, ele pode até te odiar, mas ele vai saber que você tem um Deus e que você vive de acordo com os preceitos desse Deus. E a gente tem visto que até os ímpios têm enxergado a contradição que existe entre os evangélicos modernos e a Bíblia. Você vai ver ímpios. Tem um ateu que foi criado como católico chamado Leandro Carnal.
Ele é o palestrante mais bem pago do Brasil na atualidade. Só se do ano passado para cá mudou, mas até o ano passado era ele. E ele é filósofo, é respeitado nesse meio assim acadêmico, professor e essas coisas, e tem vários títulos. E ele disse, olha, eu já li a Bíblia várias vezes, ele é extremamente estudioso, os evangélicos atuais, eles não seguem o que está escrito na Bíblia. E ele está certo. Não segue. Você vai encontrar um monte de gente que diz, eu sou cristão. É batizado? Não. Por quê? Eu ainda não senti assim. Não sentiu. Você já leu a Bíblia? Ah, já, várias vezes. Mas não tem escrito que aquele que crê e for batizado será salvo? Ah não, mas está escrito também que não precisa ser batizado para ser salvo. Realmente, não precisa ser batizado, mas tem que ter um desejo enorme de ser. Podia dar tantos exemplos, mas assim, mais lindo e, sabe, maravilhoso é o do eunuco. A gente acabou de ser evangelizado. Não foi Filipe que diz, olha, é importante ser batizado. O Filipe está lá, e ele, calma, esse negócio do batismo, eu estou querendo. Tem uma água ali. Filipe, rapaz, tem água, se está arrependido, eu batizo. Tá bom. E eu acho tão legal, irmão, um dos poucos filmes assim, desse universo assim, de impiedade no mundo evangélico, até na questão de cinema, né? Cinegrafia. Mas o filme de Atos dos Apóstolos é um filme antigo, né? Mas é muito legal, porque vai mostrando as cenas e vai acompanhando a Bíblia. E tem um eunuco, o batismo do eunuco é tão lindo. Porque o eunuco é batizado e ele começa a ficar alegre assim. Aí você pensa até que é uma maluquice do filme, né? Porque o eunuco está num êxtase assim. Mas ali é um êxtase espiritual. É aquilo ali mesmo. Muito lindo. E aí vocês não, pastor, mas esse caso do eunuco, não deu eunuco. E Pentecostes, foi como? Foi, vem cá, esses 3 mil, né? Curso de batismo, daqui a um mês, vem todo mundo aqui no jornal, mostra que frequentou as aulas do curso. Eu vou entrevistar um a um dos 3 mil e depois eu começo a batizá-los. É o que está escrito em Pentecostes lá em Atos 2? Não, meu filho, ele batizou no mesmo dia. Ah, pastor, mas só esses exemplos. E vem cá, aí, como foi o carcereiro? De madrugada, a água devia estar gelada. Mas você vê, a igreja moderna, ela muda as coisas e ninguém liga, ninguém fala, ninguém se importa. A pessoa recebe um formato que foi adulterado e aceita aquilo tranquilamente. Não deveria ser assim. A Bíblia nos foi dada para isso, para a gente saber separar luz e trevas, para a gente separar aqueles que andam na luz do que aqueles que ainda estão em trevas. É por isso que é dito que comunhão há entre luz e trevas. Como a gente vai saber a diferença se a gente não estiver manuseando bem ou manejando bem a palavra de Deus? Agora, já voltando para a nossa conclusão, irmãos, eu ia voltar para Isaías, mas não vou fazer isso, senão vai levar muito tempo. Mas vou voltar aqui para Lucas. Lucas capítulo 11. Então, aqui o que ele está dizendo? Olha, vocês são cúmplices, vocês derramaram, vocês são cúmplices de assassinar os profetas. É o que a gente tem visto hoje. Quem quer falar a verdade é perseguido, é maltratado, é denegrido, é desvalorizado. Mas quem prega mentira é aplaudido, ovacionado e pago muito bem. Versículo 51. Desde o sangue de Abel. Olha que coisa. Jesus vai até o primeiro cristão, Abel. Desde o sangue de Abel. E Abel aqui é um paradigma. É um exemplo para todo cristão. O cristão tem que ver a sua vida aqui na terra como algo rápido e passageiro. É isso que o nome Abel significa. O nome Abel significa névoa, algo passageiro. É assim que o cristão tem que ver a sua vida aqui na terra, porque o cristão está com o seu olhar em algo
infinitamente mais duradouro que a eternidade, como a gente já falou aqui. Então ele continua, desde o sangue de Abel até o sangue de quem? De Zacarias. Quem é esse Zacarias? Só para que você saiba, irmãos, ele foi um servo do Senhor que foi assassinado por um rei ímpio. E a sua história está lá no livro de Crônicas, capítulo 24. Vamos lá rapidinho, só para que vocês estejam familiarizados com os escritos sagrados. 2 Crônicas, capítulo 24. Como foi que Zacarias foi morto? 2 Crônicas 24, a partir do versículo de número 20. A partir do 17, diz: Zacarias morto pelo rei. Versículo 17: depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos, está vendo? E aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Qualquer semelhança com a nossa geração não é coincidência. Não é isso que tem acontecido com a igreja evangélica? Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles. Alguém que queira te ajudar, ele precisa abrir os seus olhos. Ele precisa mostrar que você está errado, para que você se arrependa. Se tem alguém que apenas vê as suas aparentes qualidades, essa pessoa nunca vai te ajudar. Porém o Senhor lhes enviou esses profetas. Versículo 20, versículo ainda 19. Mas eles não deram ouvido. Eu prego há 11 anos. Eu já preguei por baixo para mais de 1000 pessoas. Quantas estão reunidas aqui? Grande parte das pessoas que ouviram acham que eu sou louco. Alguns acham que eu sou radical, irresponsável, coisas semelhantes a esse tipo de adjetivação. Versículo 20: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz o Senhor. O que eu falei? Profeta, ele tinha essa fala. Porque hoje no Novo Testamento a gente não fala muito assim, porque não precisa mais. Hoje a gente faz como Jesus: está escrito. Porque o que Deus tinha que falar, já falou. Quando em Lucas 16 tem uma pessoa lá no inferno que quer uma novidade, diz: não, eu já revelei. Se alguém tiver que crer, ele vai crer naquilo que eu já revelei. Eu não preciso dizer nada novo. Assim diz Deus: porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais. Olha, uma pergunta que podia ser feita para a gente: por que a gente peca tanto, irmão? Se a gente já sabe que o pecado é ruim, trará consequências. É verdade, Jesus. Ah, pastor, eu não peco, então você tem um problema maior que com a mentira. Porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixaste, e aqui o mesmo Senhor responde: porque deixaste o Senhor, também Ele os deixará. As pessoas que eu preguei durante esses 11 anos, a vida deles está melhor. Esses dias teve uma pessoa que era até pastor evangélico, no decorrer dessa caminhada de 11 anos, e essa pessoa, durante o período que esteve conosco, era uma vida de dificuldade, uma vida de batalhas, assim, inclusive na área financeira, na área da saúde. Depois que essa pessoa se afastou e começou a se unir a pessoas do falso evangelho, essa pessoa teve um emprego novo, a esposa que estava sem emprego teve outro emprego novo, a saúde que andava ruim melhorou. E outro dia, e as fotos nas mídias, dizia que odiava mídias sociais, e agora só é foto de praia, de diversão em mídias, e é um pastor evangélico, né?
E as fotos nas mídias sociais é só de praia, de sorrindo, de viagem. Esses dias até uma foto de lutador botou um kimono. Saudade dos treinos. Eu falei, oxente, não é possível que é a mesma pessoa que eu conheci alguns anos atrás. Aquilo estava dentro, como de Demas, durante um tempo. Essa pessoa sufocou, escondeu. Aí teve uma hora que não aguentou mais. Porque era isso que essa pessoa sempre quis. E aí Deus disse, não é isso que você quer? Então receba! Para aqueles que querem sucesso a qualquer custo, cuidado, você pode ter. Misericórdia. Um dos meus maiores medos, e eu já falei isso algumas vezes, é ter sucesso naquilo que Deus odeia. Cuidado, irmãos. Versículo 21, conspiraram contra ele, mas ele estava fazendo bem ao povo. Ele estava querendo trazer o povo que se afastou de Deus para perto de Deus, e o povo olhou ele como inimigo. Às vezes é assim que eu me sinto, às vezes não, todos os dias. Conspiraram contra ele e o apedrejaram. Olha o que eles fizeram com ele. Eles apedrejaram como se ele fosse um blasfemo. Porque o apedrejamento, ele era uma penalidade ao pecado de blasfêmia. Mas é aquilo que a gente tinha falado em Isaías. O bem, o pessoal chama de quê? De mal. E o mal chama de bem. Então se você prega a mensagem da cruz, a mensagem da porta estreita, isso é mal aos olhos da igreja evangélica. Se você prega sucesso financeiro, se você prega uma vida de prazeres e delícias aqui nessa terra, sem enfermidades e coisas semelhantes, aí o pessoal te vê como amigo, te vê como alguém que merece ser cuidado, abraçado, protegido. Mas se você pregar a verdade, eles vão te apedrejar. Estevão morreu como? Apedrejado. Por que vocês acham que apedrejaram Estevão? Porque disseram que ele estava blasfemando também. Quando na verdade os blasfemos eram seus acusadores. Apedrejaram por mandato de quem? Do rei. Olha a liderança. No pátio da casa do Senhor. Dentro da igreja mataram um servo de Deus. Você acha que Deus não vai fazer nada? Jesus já falou sobre isso. Ele diz o que ele vai fazer. Vou matar todo mundo e vou tocar fogo nas suas cidades. E olha que isso que Jesus falou ainda era um exemplo tranquilo, se comparado com a condenação eterna que virá sobre esses. Versículo 22, concluindo essa parte aqui. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada. Olha como as pessoas se esquecem. Se você pregar hoje uma mensagem que agrade as pessoas, olhe, irmãos, Jesus morreu para que todo aquele que pecou seja salvo, uma vez que se arrepende e crê. Aí a pessoa ouve aquilo assim, né? Eu gostei. Aí na outra, olhe, cuidado, se você pensa que é salvo, mas vive como ímpio, assim, você está condenado. Ah, não gostei. Gostei da outra. Dessa daí não estou gostando. Aí ele falou na carne. O rei Joás, ele não se lembrou de Joiada. Joiada era pai dele, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. E este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. E agora voltando para Lucas, é esse evento que Jesus está narrando. Às vezes a gente lê aqui em Lucas e passa assim, nem tem ideia de quem é esse Zacarias. Até pensa que esse Zacarias é o profeta que escreveu o livro de Zacarias, que está lá entre os últimos livros do Antigo Testamento. Não, esse homem aqui era um outro profeta. Tinha um nome também parecido. Zacarias era um nome muito comum. O próprio pai de João Batista, qual era o nome dele? Zacarias. É tudo mesmo, pastor? Não, são pessoas diferentes. Então aqui ele diz: de Abel a Zacarias, que foi assassinado entre o altar
e a casa de Deus. Dentro do templo ele foi assassinado. E ele estava falando mal? Não, ele estava falando bem. Mas o povo recebeu como mal. Concluindo, versículo 52 é a terceira repreensão em relação aos escribas. São 3 que o Senhor Jesus faz. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. E ciência aqui, irmãos, não está falando de matemática, física, química, biologia. Não, ciência aqui é uma palavra que fala de conhecimento. Então essas pessoas tomaram a chave do conhecimento porque elas que tinham acesso ao texto sagrado. Se elas eram que liam, eram as pessoas que eram responsáveis por ler e copiar. Não existia imprensa. Os livros não eram impressos como hoje, mas eles eram copiados à mão. Então essas pessoas, elas tinham esse conhecimento em virtude da função deles. Eles obtinham esse conhecimento. Então eles possuíam. Vocês tomaram a chave do conhecimento, da ciência. No princípio, essa função surgiu como que uma necessidade e como que uma atitude de fazer o bem ao povo. Porque se sabia que sua palavra de Deus podia de fato abençoar e guiar o povo de Deus. Uma vez que já lemos que é por falta de conhecimento que o povo perece. Jesus diz que o amor tem que ser com entendimento. O apóstolo Paulo diz que o zelo sem entendimento é pecaminoso. Então, você tem que conhecer o Deus que você professa, senão a sua profissão de fé é falsa. Eu creio no Jesus de Paulo. Mas quem é o Jesus de Paulo para você? Eu sei quem é o Jesus de Paulo para Paulo. Agora e para você quem é? Foi assim que 7 homens, filhos de um sumo sacerdote, apanharam de um endemoniado. Saia, demônio, em nome de Jesus, que Paulo prega. E o demônio que possuía aquela pessoa disse: eu conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas vocês quem são? E um homem endemoniado bateu em 7, bateu tanto que eles fugiram desnudos. Não foi uma surra qualquer. Olha que coisa perigosa. É você professar um conhecimento que você não tem. Eu fico tão assustado, irmãos. Pelo menos ficava, né? Você vai evangelizar na rua e você se assusta com a quantidade de evangélicos que já existem na nossa sociedade, pelo menos nominais. Uma época eu evangelizei há muitos anos atrás na Praça da Piedade. Distribuí panfletos lá na Praça da Piedade. E passava uma série de pessoas e dizia: não, eu já sou evangélico. Eu ficava assim: mas se é evangélico, é que vai querer a palavra? Eu dizia: não, dê para alguém que não é. Eu conheço a palavra. E quando a pessoa me diz eu conheço a palavra, eu pronto. Então eu vou sentar agora e me ensine. Porque eu não conheço. Eu só conheço uma parte. Nessa parte que eu conheço, eu sou impulsionado pelo mesmo Espírito que me deu a conhecer, a ensinar o que eu conheço. Mas ainda assim eu sei que sei muito pouco. Aí você conversa com os evangélicos de hoje, eu conheço a palavra. Eu conheci um pastor, há alguns anos atrás, isso há 6, 7 anos, esse pastor já tinha 20 anos de pastoreio. E eu fui falar com ele sobre algo assim tão tranquilo na Bíblia, que assim é claro na Bíblia, que os 2 ladrões ao lado de Cristo, uma à direita e uma à sua esquerda, os 2 começaram blasfemando de Jesus, não foi? E um deles se arrepende e é perdoado e é salvo. Aí eu fui falar isso para essa pessoa no contexto da conversa. Ele disse: não, isso é uma interpretação sua. Minha? Isso está claro na Bíblia. Não, aqui ó. Aí eu peguei os 3 evangelhos, mostrei, disse: não quero discutir, porque fé é uma coisa que não se discute, cada um tem a sua. Eu digo: meu senhor, então a gente pensa diferente, porque a fé é uma só. Se tem 2 fés, uma está correta e a outra está errada. E a verdadeira é uma só. Deus não é Deus de confusão. Então a gente vive nesse cenário.
Você vai numa igreja evangélica que diz que você tem que pular e gritar. Você vai numa outra e diz que não pode. Você vai numa outra que o pessoal roda. Cara, mas quem é que está certo? Não, cada um, todas estão certas. Não, tem uma que deve estar errada. Porque se fazem coisas diferentes. Não é porque cada um espírito usa de um jeito. Que espírito é esse? No espírito da Bíblia não é assim não. O Espírito Santo, ele tem ordem e o quê? Pronto, já resolveu a questão. Não, isso é uma interpretação. Interpretação, isso é claro. Mas esse é o cenário, irmãos. As pessoas tomam a chave da ciência. Elas acham que conhecem alguma coisa. E ele diz aqui, uma das piores acusações que pode ser feita a alguém. É o que está sendo escrito aqui. Jesus vai dizer em outro momento: ai daqueles que fazem tropeçar. É isso aqui, é o mesmo princípio. Ele está falando do mesmo princípio com outras palavras, dando ainda mais ênfase. Ele diz: vós mesmo não entrastes. É a ideia, né, de alguém que fica aqui na porta. E aí alguém diz: não, eu quero assistir o culto. Não entra nessa igreja não. O pastor de lá é maluco, não aceita os dons de Deus. Ele nega o Espírito Santo. Não entra nesse lugar não. Vai em outra ali, ó. Tem uma outra ali, ó. Tem umas 5 igrejas aqui nessa rua. Vá nelas. Não entre nessa porta aqui não, que esse pastor aí é doido. Você está achando que nunca aconteceu isso? Já aconteceu várias vezes. Alguns irmãos aqui, o irmão Quinho já ouviu isso algumas vezes. Ele me relatou. De algumas pessoas que foram até ele, depois de ouvirem alguns cultos, e dizer assim: rapaz, sai daquela igreja logo. Que aquele pastor é doido. Ele não aceita os dons espirituais. Rapaz, saia. É isso aqui. Eles não entram. E se alguém quiser entrar, não entrei não, rapaz. Você é doido. Tem tanta igreja melhor. Vem cá, rapaz, você procura igreja perto da sua casa. Você não vai em Itapuã? Tem igreja em Itapuã não, rapaz? Pega um ônibus, um trem. Qual é o nome? Trem, aquele negócio. Metrô e outro ônibus. Para assistir um maluco numa igreja pequena aqui. Tem igreja no seu bairro? Não, é doido. Essa pessoa diz: irmão, você está vindo de onde? Ah, estou indo lá do Alto das Pombas, na igreja. Mas, gente, só que na nossa rua tem tantas igrejas, vai fazer o que lá? Mas tem muita igreja evangélica. Porque as pessoas acham que igreja é igual a padaria. Tem que ser perto de casa. E o pão tem que ser barato. Misericórdia. Não, igreja não é igual a padaria. Ainda que igreja tem o pão, mas é diferente. É o pão vivo que desceu. E para você achar esse pão vivo, você tem que encontrar uma igreja não perto da sua casa, perto da Bíblia. Encontrar uma igreja que é perto da Bíblia é longe de achar. É difícil. Porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes. Eles não entram. Eles não entram. A ideia de Jesus é muito clara. E no Novo Testamento fica ainda mais claro quando você lê os outros evangelhos. A liderança religiosa havia criado uma religião adulterada. Ainda que eles liam os escritos de Moisés, mas eles tinham dado uma interpretação totalmente equivocada. A gente vê isso no Sermão do Monte, por exemplo. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus não está falando contra a lei. Jesus está falando contra a interpretação errada que os religiosos haviam dado da lei. Ele está falando disso. Porque ele mesmo vai dizer: eu não vim para abrogar a lei. Eu não vim para extinguir a lei, eu vim para cumprir. Ele diz que nenhum tio da lei vai ser tirado. O problema não está na lei, o problema está na gente. Não é a lei que tem que ser mudada, é a gente que tem que ser regenerado. Por isso que um regenerado, ele não olha para o Antigo Testamento e diz: que textos difíceis de ser praticados. Não, ele olha para a lei e diz: rapaz, que coisa linda, eu quero viver desse jeito. Você pega um decálogo e diz: rapaz, esse negócio é bonito demais, eu quero viver assim. Mas os evangélicos, eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. A ideia é: a lei e a graça estão em oposição. Eu digo: que Bíblia que você está lendo?
Porque a lei te leva à graça. Elas não estão em direção oposta, elas estão andando na mesma direção. Uma completa a outra. É como a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, elas estão juntas. Mas é o homem natural que não aceita. O homem natural acha que as coisas de Deus são loucura. Porque ele não pode, com a sua inteligência limitada, compreendê-la. Porque as coisas de Deus, elas são espirituais. Então Jesus diz: vocês são culpados disso, de impedir os que estavam entrando. Não é assim? Quantas pessoas a gente já evangelizou e essas pessoas saíram e procuraram outras igrejas evangélicas que vão pregar contrário, não o que a gente prega aqui, mas é o que está escrito na Bíblia. Porque se for só o que a gente prega aqui, não tem importância. Mas o que a gente prega aqui é bíblico, e as pessoas estão em igrejas que não praticam a Bíblia, essas pessoas estão em um lugar perigoso. Como os judeus estavam na prática do judaísmo, e estão até hoje. Ou você acha que os judeus estão salvos? Não, a Bíblia diz que os verdadeiros judeus somos nós. Você sabia disso? Somos nós. Porque a verdadeira circuncisão não é a da carne, é a do coração. Os descendentes de Abraão somos nós. É o que diz a Bíblia, pelo menos, se você ler. Mas a gente chega em determinados lugares e é a foto de Jerusalém, bandeira de Israel, estrela de Davi. Não entendi. Concluindo, irmãos, aqui é a conclusão não somente dessa acusação em relação aos escribas, mas ao capítulo geral. Quero concluir hoje, se vocês me permitirem. Amém? Amém. Ou quer que eu pare aqui agora? Não. Posso continuar? Pode. É bênção. Não, ainda mais que o pastor, se eu disser que para parar agora, ele vai dizer que eu sou daquele lá de Isaías. Eu vou dizer não, vou dizer fala, pastor, né? Ô, irmão, é rapidinho, né? Só vou passar uns 40 minutos aqui concluindo, amém? Amém. Agora eu acho que enfraqueceu. Amém. Saindo Jesus dali, olha que coisa. Quando você prega a verdade, o que é que acontece? Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus. Olha os dois grupos agora juntos. Eles aparecem separados, cada um recebe uma repreensão da parte de Deus. Jesus censura os fariseus do versículo 37 ao 44. Depois Jesus repreende os intérpretes da lei dos versículos 45 a 52. E agora eles se unem contra o inimigo em comum, que era quem? Jesus. Você sabia que o grupo que mais odeia Jesus são aqueles que dizem amá-lo? Olha, irmão, até as pessoas que não creem no Jesus das Escrituras tratam ele com mais respeito do que os evangélicos modernos. É assustador isso, né? Mas é verdade. Se você estudasse um pouco religiões comparadas, você ia perceber isso. Como os evangélicos modernos, eles tratam mal a Jesus. Eles que deveriam reverenciá-lo e glorificá-lo em tudo. Como está escrito em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele, a glória seja dada a ele. Glória a Deus. Sempre, sempre, de eternidade em eternidade. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, olha. Aí que eles pegaram o que a gente diria na nossa linguagem, para a gente entender, eles pegaram gás. É só esse rabino que está certo? E ainda mais que ele nem tem, cadê o diploma? É carpinteiro até outro dia.
Veio de Nazaré, fica na Galileia, aquele lugar que não vale nada. Fedendo a peixe. Com a mão provavelmente cheia de calo. E não é porque fazia academia não, é porque era marceneiro. Pobre. E agora ele está com a verdade. Tem o que ele disse. Que a gente doutor da lei. Ele está dizendo que minha teologia, Theological Seminary de Dallas, não vale nada. Meu curso que eu fiz em não sei aonde, na Alemanha, não vale nada. Não vale não. Ainda bem que os evangélicos não pensam assim, porque pagam muito bem para mim. São os falsos mestres de hoje. Cuidado, para que você não seja um desses sustentadores dos falsos mestres. Porque se você está ajudando um falso mestre, provavelmente você está deixando de ajudar um verdadeiro servo de Deus. Porque jamais a mesma pessoa vai ajudar duas que estão em oposição. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, porque a verdade traz consigo necessariamente oposição. O irmão José falou sobre isso aqui recentemente, se não me engano foi terça-feira. Está escrito no livro que a gente mencionou aqui, a Timóteo, mas se não me engano é em 2 de Timóteo. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão todos que querem viver a fé de maneira correta serão perseguidos, e principalmente pelos religiosos. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência. Olha a palavra, com veemência, a ideia. Quanto mais Jesus pregava a verdade, mais eles não a aceitavam. E procuravam argumentos para contradizer Jesus. Mas o que podemos contra a verdade? Por que você acha que eles mataram Estevão? O que leva uma pessoa à violência? Normalmente, a violência surge quando os argumentos acabam. Quando uma pessoa está certa e fala a verdade, dificilmente ela vai agir com violência. A violência, ela sempre acompanha aqueles que não têm a verdade do seu lado. Uma pessoa com a verdade não age com violência. Ela tem a verdade como escudo, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. É por isso que eu oro para que cada um de vocês sejam obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra de Deus. Às vezes é passado uma ideia totalmente equivocada, que quem conhece a palavra de Deus na igreja é só o pastor. Não, toda igreja tem que conhecer a Bíblia. O pastor é aquele que vai ensinar, necessariamente. Mas o conhecimento da Bíblia tem que ser algo acessível e desejado por todos os cristãos da mesma forma. Todos, necessariamente, precisamos manusear bem a palavra de Deus. Porque todos somos obreiros. Não, pastor, eu ainda não sou obreiro. Então você é do outro. Ou você trabalha para Deus ou para o diabo. Todos que estão aqui têm um patrão. Não, pastor, não tenho patrão nenhum. Eu trabalho para mim mesmo. Pois é, para o cão. O cão é que está com você, embora você não esteja vendo. E ele fica muito feliz quando você não vê, porque fica mais fácil dominar você. É muito mais fácil dominar quando as pessoas pensam que você não existe. A negação do diabo é uma das suas maiores forças. Você sabia que foi um bispo, um arcebispo católico, acho que era de Feira de Santana. Ele ficou famoso assim há uns anos atrás, porque ele disse que o diabo não existia. E tem muitos teólogos católicos que sustentam isso. Que o diabo seria algo inventado para o homem em virtude da maldade que o próprio homem pratica. Então, para justificar a maldade do homem, se cria esse ser que
coroaria a maldade e que influenciaria o homem à prática de atos contrários a Deus. E aí o diabo não existe. O diabo agradece a esses padres, bispos e pastores que falam assim. Porque fica muito mais fácil ele dominar quando você pensa que ele não existe. Então a sociedade manda você agir de um jeito e você não, eu tenho que fazer isso. Porque o diabo não existe. Então se ele não existe, não é ele que está dominando a sociedade. O príncipe deste mundo não é ele. Então 2 Coríntios capítulo 4, porque o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam na verdade, para que não se arrependam, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Então se o diabo não existe, então isso é verdade? Não é verdade. Ele gosta disso. Por que você acha que os joguinhos são feitos? Os esportes, que deveriam ser algo para uma prática saudável, são instrumentos para o mal. Perceba que tudo que o homem toca se torna ruim. Até na igreja conseguimos fazer isso. Versículo 54, concluo aqui, é o último versículo do capítulo 11. Com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. É assim, evangélicos. A gente prega alguma coisa, daqui a um tempo alguém vai aparecer e vai dizer: você falou isso! Falei, mas eu falei nesse sentido, assim. Não! Eu sei o que eu falei. Então, as pessoas estão sempre procurando em você e em mim, se realmente somos de Deus, palavras. Qual a responsabilidade que a gente tem que